Fala, meus queridos amigos, estou aqui de volta para o nosso vídeo diário de, sei lá, eu botei uma playlist Diário do Ansioso, contando um pouquinho do que eu venho passando. Você que já está acompanhando já aqui alguns últimos vídeos do canal, a galera sempre me pedia para atualizar, Vitor, não sei o que, sumiu e tal. Então vim mais ou menos fazendo uma espécie de diário aqui para contar como eu tenho lidado com uma recente crise de ansiedade. Já sabemos, né, a ansiedade é uma emoção normal, todo mundo tem. A minha ansiedade talvez um pouco mais acelerada, mais alta, não sei a definição específica para isso. Como eu lido com essas minhas grandes crises de ansiedade, principalmente a última, que tem mais ou menos um mês e meio que aconteceu. Estou com tratamento psicológico, com psiquiatra também, e muita coisa vem melhorando nos últimos dias, e até semanas, inclusive. No último vídeo eu já apresentava uma melhora bem boa, e hoje já dá para dizer que 95% da minha rotina voltou ao normal. Uma das últimas que ainda faltam é a criação de conteúdo, que é uma coisa que eu venho refletindo e refletindo bastante. No último vídeo, eu inclusive sugeri, né, que eu estava pensando em pautas, em formatos de como eu iria continuar os conteúdos que eu crio. Para vocês que lembram, né, eu fazia conteúdo sobre memes, eu fazia conteúdos brincando com o meu personagem do canal do Felipe. Enfim, eu explorei muitos campos, né? Jogos e lives, enfim, muita coisa. Mas hoje eu começo a ter um desejo de um conteúdo um pouco mais profundo, um pouco mais pensado. Então eu sempre falei muito sobre a minha relação com a minha filha, a minha relação com a atividade física, principalmente nas redes sociais, né? No Instagram principalmente. Aqui no YouTube menos, mas eu não queria deixar o YouTube de lado. Então eu falei, cara, eu vou tentar fazer. Eu tenho pensado em fazer algo em que se conecte. Então, se eu faço agora os vídeos longos aqui no YouTube, contando essa minha trajetória, tem até um desejo de que esses cortes daqui virem os conteúdos curtos. E não mais uns conteúdos curtíssimos, mas um conteúdo introdutório do que eu venho falando por aqui, né? Até por toda a questão do que vem sendo estudado sobre o consumo de conteúdos curtos, né, que influencia bastante, né, hoje em dia nessa questão da ansiedade elevada, não tem como negar. Eu venho refletindo sobre essa tomada de decisão. E assim, dos meus ensinamentos, é como eu já falei, ensinamento para mim mesmo, né? Não é aqui um tópico de siga isso aqui que é a forma como você vai lidar com a ansiedade. Não, cada um tem o seu momento, a sua forma de lidar. Eu estou expondo porque muitas das vezes a galera que me segue me manda muitos relatos no privado, no direct, no Instagram principalmente, conta que não tem condição de fato, não tem condição de fazer um tratamento adequado num mal hoje que cada vez mais parece estar crescendo. Por que parece? Eu queria dizer que está crescendo, até por muitas evidências, mas eu não gosto de falar sem ter muita fonte, né? Mas com pesquisas na internet você facilmente encontra a relevância do assunto que vem tomando hoje em dia, principalmente lidar com sua própria ansiedade. E eu lidando com a minha hoje, graças a Deus, graças às oportunidades que foram me dadas, eu tenho uma condição de tratar o que eu tenho, né, e não lidar só como uma forma despretensiosa. E por tratar, como eu falei, tenho psicólogo, psiquiatra, faço atividade física, estudo, trabalho, enfim. E muitas pessoas não têm essa abertura para preencher, para se entender e ocupar o dia para poder lidar com essa situação. Então, de uma forma mínima, eu tento falar, expor o que eu venho passando nas últimas semanas e meses, para, de alguma forma, alguém se identificar, ou se a pessoa se identifica, não que vá seguir o que eu faço, jamais faço isso, né? O ideal é sempre ter um tratamento. Eu mesmo me identifiquei com muitas pessoas que criam conteúdo nesse formato e vi muitas coincidências, muitas coisas que me deram insights para pesquisar, para ler. Então, de alguma forma, eu tento também dar a minha contribuição para ser, quem sabe, um start em algo que você que está me vendo aí de repente não conheça, desconheça de uma maneira mais profunda, falando sobre o meu interior. Mas agora a gente já está numa parte mais avançada, em que a crise já passou. Eu não falei exatamente como foi os dias de crise, gostaria de ter falado, né? Mas agora já com um pouco mais de bagagem, eu tô já com uma outra mente, né, já na fase de recuperação, mas sempre vigiando, porque eu não sei se a crise pode vir a acontecer de novo, eu tenho que estar preparado para ela. Então, um dos grandes ensinamentos que eu tive é uma coisa que já estava na minha cabeça, mas eu não botava em prática. Viver é uma repetição de hábitos, rotinas de qualidade, a cada dia aperfeiçoar.
Então, assim, eu tava sempre na busca de, pô, eu preciso muito conquistar aquele resultado daqui a, sei lá, quanto tempo vai vir e tal. Eu botava o objetivo na minha mente, mas eu vivia o objetivo, ao invés de eu focar ali nas metas, né? Apesar de saber que eu tenho que viver um dia após o outro, construir, fazer o meu melhor naquele dia, por algum motivo, alguns estalos, alguns gatilhos começaram a ser disparados em mim para pensar demais só no objetivo. Muitas das vezes eu chegava no objetivo e me sentia meio vazio, porque, pô, tá, conquistei o objetivo e agora vou aproveitar esse objetivo? Não, eu já estava querendo outros objetivos. Então, assim, isso contribuiu muito para acelerar a minha vida. É óbvio que planejar, que correr atrás, que trabalhar, que fazer o melhor é extremamente importante, mas eu perdi o limite, eu comecei a acelerar demais. Não só em trabalho, tá? É vida pessoal, é vida de uma maneira geral, querer ser um bom pai, enfim. Cada aspecto da minha vida eu comecei a reparar nessas últimas semanas em que eu estava vivendo extremamente acelerado, esquecendo de viver o processo, de viver o dia, né? Lembrando que, porra, eu já tinha passado por vários momentos da minha vida em que eu fui construindo um tijolinho após o outro, um dia melhor do que o outro, ser melhor do que ontem, e de repente eu estava acelerando muito, eu queria, pô, resultados e tal, e quando eles não vinham, eu me frustrava. Ou quando eles chegavam, eu já queria um outro. Então, assim, então essa é uma das minhas boas memórias agora do momento de recuperação, que eu preciso voltar a viver o dia, estabelecer boas rotinas, estabelecer bons hábitos, alimentação, de trabalho, pessoal, de convívio com a família, enfim, tudo. Um outro passo que eu comecei a reparar é, velho, existe sempre uma preocupação distante do futuro. Por que que eu tenho essa preocupação? Se eu conheço na minha história eu sempre me construí, me reconstruí, é possível que, mesmo que qualquer coisa venha acontecer lá na frente, velho, é momentâneo. Aquilo que vai acontecer lá na frente não é sinônimo do que vai acontecer e vai se manter para o resto da vida. Pode ser que venha uma novidade que venha ocupar meus dias, seja pessoal, seja profissional, mas aquilo não vai ser para sempre, aquilo vai mudar. E o que tiver que mudar vai ser pro meu bem, pro bom segmento da minha vida. Então, assim, lembrar que usar as minhas experiências do passado, principalmente, para lembrar a minha essência, lembrar que, pô, eu era um cara batalhador, eu sempre fui um cara que construí, reconstruí. Por que que agora entrou essa ansiedade na minha mente de que tudo vai ruir, eu não vou conseguir? Tá. Então, isso começou a ser reequilibrado na minha mente. E agora, um terceiro ponto que é fundamental e foi muito difícil lidar nesse processo nas últimas semanas, mas melhorou muito, é reparar que eu estava consumindo muita informação. De certa forma, como eu já abordava aqui, né, eu passei a estudar demais rede social, e até aqui o YouTube, em contrapartida, eu estava alimentando um vício que eu não estava reparando. Do momento que eu acordava, que eu já pegava o celular, até o momento que eu ia dormir, eu estava consumindo informações em busca de qualificar, de melhorar, de me desenvolver. E eu não estava botando limites, eu não estava tendo horários de pesquisa, horários de trabalho. Quando eu via, eu estava me misturando numa simbiose de um momento de lazer, momento de trabalho, e isso naturalmente despertou uma ansiedade gigantesca em cima de mim, porque eu tinha que estar sempre me atualizando, sempre me consumindo. É tal do FOMO que vem falando também, Fear of Missing Something, eu acho que é isso. Fear of Missing Out. E é como se você estivesse perdendo alguma informação e a internet basicamente tem se construído e você tem que estar por dentro do assunto. Se você não for um dos primeiros a falar, você perde uma oportunidade. E quando eu fui ver, eu estava envolvido nas informações para conseguir falar de uma forma coesa, de uma forma em que eu fosse um dos primeiros e para ter números e absolutamente eu estava consumindo muita coisa, muita informação. Ou seja, a partir do momento que eu acordo, quando eu pegava o celular para atualizar meu dia, para saber o que estava acontecendo no mundo, sei lá, eu estava botando dentro da cachola umas 100 informações diferentes. Ou seja, tinha 100 tópicos diferentes entrando na minha mente e eu estava esquecendo de lidar comigo mesmo. Estava esquecendo de viver, estava esquecendo de cuidar do que realmente importava para mim. Por mais que eu cuidasse da alimentação, do exercício físico, da relação com a família, do trabalho, de tudo, eu acho que eu estava levando tudo mais no automático do que vivenciando aquilo. Porque eu estava sempre me preocupando com outras coisas que estavam acontecendo ao redor. E por consumir tantas informações, aquelas informações elas estavam me causando também angústia. Então, assim, até de uma guerra, até um assalto,
ou um acidente, tudo aquilo me impactava de uma forma que eu comecei a absorver como se fosse meu também. E aquilo me preocupava. Quando eu ia ver, eu já tinha perdido parte da minha manhã, preocupado às vezes em coisas que não tinham ligação direta comigo. Eu tinha uma compaixão, tinha uma tal, mas era muita coisa que eu absorvia que não era minha. E isso interferiu muito na minha produtividade. E não só na produtividade em si, eu estava tendo que redobrar o meu trabalho dentro de mim mesmo para conseguir me concentrar e conseguir fazer com que as minhas tarefas fossem bem executadas. Então, talvez ali a minha mente estivesse trabalhando acelerado no 10x, com mais diversos e milhares de pensamentos se misturando. Pô, então, assim, eu fiquei sobrecarregado até com as coisas que aconteciam na minha própria vida ao mesmo tempo. E uma hora isso ia dar problema, como deu. Que aí veio a crise, né? A grande crise minha, que eu tenho chamado de grande crise minha, foi talvez o pico de ansiedade que bateu na minha cabeça. Então, diminuir drasticamente a quantidade de conteúdo que eu vinha consumindo foi fundamental. Principalmente na parte da manhã. Eu parei de viver a parte da manhã para coisas externas. E a parte da manhã, o início do dia, passou a ser uma coisa minha interna. Ou seja, para eu absorver qualquer coisa nas primeiras horas do dia, tinha que ser algo muito, mas muito importante mesmo. Eu tô falando no passado, mas é no presente. Então eu tô há um mês e meio, mais ou menos, vivendo esse mantra de, cara, o que é meu nesse início da manhã, eu preciso resolver minhas coisas, preciso me conectar comigo mesmo. Eu preciso entender quais são os meus propósitos de vida, para onde eu quero chegar, porque também não adianta eu reorganizar aqui meu dia para viver bem o dia e seguir uma linha ali meio doentia de cara, tá absorvendo tantas coisas que nunca vão acontecer comigo, ou podem não acontecer, ou não vão acontecer agora. Tem que para conseguir viver o agora, para conseguir me concentrar nas coisas que eu preciso naquele dia. Foi muito difícil, tem sido difícil, mas eu resisti. Eu tenho insistido muito para cada vez menos consumir conteúdos que não vão trazer para mim desenvolvimento pessoal naquele dia. É importante, não dá para viver numa bolha, claro, mas existem momentos e momentos, e isso eu entendi que naquele início da manhã, principalmente, cara, não é momento para isso. Então eu me fecho para poder resolver, para poder me estruturar e organizar meu dia. E isso naturalmente também arrastou para o resto do dia, tá? Porque quando eu comecei a observar, eu comecei a pensar, quando eu pegava o celular, eu falo, cara, eu tô no meio do dia aqui, será que vai compensar pegar alguma informação aqui que eu não precise nesse momento? Isso naturalmente está me fazendo consumir muito menos conteúdo desnecessário. Às vezes alguns até são importantes para poder desenvolver, para poder ter ideias e tal, mas cara, tem momentos e momentos. E isso vai deixando cada vez mais claro o último tópico que eu vou falar aqui, que é uma coisa óbvia, mas o óbvio vai ter que ser dito. Óbvia para mim, né? O meu tratamento, tudo que eu venho fazendo, atenuou a consequência. Então, aí eu chego no tópico 4, que é basicamente todo o tratamento que eu venho fazendo, todo o acompanhamento, ele visa de início, né, resolver a consequência do que aconteceu para poder controlar a minha ansiedade elevada, beleza. Mas eu entendi finalmente que, velho, não adianta eu tratar isso agora e continuar com antigos e velhos hábitos que eu vinha tendo lá atrás e que claramente me causaram essa falta de controle sobre mim mesmo. E aí eu comecei a observar que mudanças que eu já vinha fazendo e que eu continuo fazendo agora e vou fazer ainda mais em cima de mim são fundamentais para poder manter esse meu estado de espírito, esse meu estado de tranquilidade. Saber onde eu quero chegar. É saber que, cara, tem batalhas que não tem necessidade de eu entrar. Tem informações que não tem mais necessidade de entrar dentro de mim e povoar minha mente. Eu preciso cada vez mais me concentrar. Preciso estar diante de mim mesmo, resolvendo minhas questões e produzindo naquele dia de acordo com o que eu posso produzir, sem me flagelar porque eu não vou conseguir. Então, de nada adiantaria eu fazer todo esse tratamento, todo esse cuidado comigo mesmo se eu não mudasse muitos hábitos que vinham sendo nocivos para mim. É óbvio que o ideal, assim, não é você fazer uma mudança, uma ruptura 100% de várias coisas. E de certa forma eu até fui um pouco extremo nisso. Eu mudei muita coisa ao mesmo tempo e isso foi muito dificultoso para mim. E tem sido. O fundamental dentro da minha cabeça era eu queria mudar, eu queria trazer coisas boas para minha vida. Então, se eu já tinha tempos de qualidade com a minha filha, eu preciso ter tempos de qualidade ainda maiores com ela. Evitar que fatores externos me tirassem a atenção para eu conseguir conviver com o que eu queria naquele momento com a minha filha. Se eu queria fazer uma atividade física com qualidade,
Eu precisava me desconectar do que estava ao redor para poder me concentrar e executar o exercício da melhor maneira do que eu me propus naquele dia. Se eu queria consumir menos conteúdos da internet que não me traziam qualidade na parte da manhã, quando eu acordava, eu precisava inserir outros hábitos que pudessem substituir e trazer mais qualidade ainda para o meu dia. Então eu inseri a leitura, passei a consumir mais livros do que eu gostava, desenvolvi um hábito até com a minha irmã da escrita, de escrever ideias, não no celular, porque eu era o cara, e ainda sou, de anotar muitas coisas no celular, porque ajudam bastante, né, no nosso dia a dia. Mas também colocar no papel, isso, nossa, me faz ter ideias, me faz tirar, às vezes, pensamentos que estão muito enraizados em mim, eu não consigo tirar. Então, se eu queria ser mais grato pela alimentação, pelas coisas que eu tenho no dia a dia, pô, eu arrumo a minha cama hoje sem estar pensando muito no que eu preciso fazer. Eu vou preparar minha comida ou eu sento para comer sem precisar necessariamente estar lendo alguma coisa ou acompanhando algum vídeo. Eu me concentro ali, eu lembro que eu queria muito ter aquela comida, aquela refeição que passei anos desejando na minha vida, que hoje eu tenho, e me dedico a ela. Se no final do dia eu chegava cansado e, pô, eu tô estressado, vou, sei lá, beber uma cerveja, ou eu vou me enfiar aqui em ler informações para poder preencher minha mente, eu comecei a deixar um pouco mais de lado o celular e outras coisas para, sei lá, consumir um conteúdo de qualidade na televisão, um vídeo longo, ou um filme, ou uma série. Até com a Aline mesmo, a gente aumentou muito a nossa quantidade de vídeos que nós temos vistos ao longo dos dias. A gente acompanha muito mais sério hoje em dia. Então, assim, por mais que essas ações já estivessem na minha vida antes, elas não estavam sendo vividas 100%, com muita qualidade. Estavam, eu me esforçava, mas quando eu reparava, eu estava sempre utilizando alguma coisa auxiliar, acessória, que às vezes tirava a minha atenção total naquilo que eu estava fazendo. E quando eu via, isso me fazia ficar culpado, porque eu achava que eu podia estar fazendo muito mais. E podia, de fato, porque alguma coisa estava me atrapalhando e eu não estava percebendo. E uma delas era o celular. Uma delas era procurar alguma outra coisa porque eu não queria estar pensando. Até na atividade física, eu sempre amei ouvir música, ouvir podcast enquanto estava fazendo atividade física, mas eu estava, às vezes, deixando de lado os meus pensamentos que eu precisava pensar, ou até não pensar em nada. Então, assim, isso foi marcante para minha vida, isso tem sido marcante para minha recuperação, isso tem sido um aprendizado. É só o começo, eu acho que ainda vai vir muita coisa, muita transformação para mim. Não sei exatamente aonde vai parar, mas é o que eu venho dizendo, amigo, amiga, você que me acompanha, eu entendo que para mim não adianta só tratar a minha consequência. Eu preciso agora tratar a causa. Eu preciso aprofundar. A minha psicóloga tem sido fantástica, a minha psiquiatra também. Eu preciso aprofundar, eu preciso encarar os meus problemas. Eu preciso chegar no ponto e entender por que eu estava fugindo tanto dos meus problemas, para poder conhecê-los de verdade. Então, meus queridos amigos, eu agradeço aí a paciência de vocês terem visto o vídeo. Tem sido um hobby, tem sido divertido para mim. Tô sempre acompanhando os comentários. Se você está acompanhando, se chegou até aqui, deixa um comentário dizendo se você se identifica, o que você faz para melhorar, o que você fez para desenvolver, o que você fez para lidar com essa sua ansiedade ou com esse seu sentimento que muitas pessoas têm dificuldades e dúvidas de como fazer. É sempre bom estar aqui com vocês. Um beijo, especialmente para os queridos membros que estão aqui reforçando e apoiando o canal. Valeu, até a próxima, meus amigos. Tchau!